olhando o que era, como que a igreja vivia no primeiro século. E aí então, irmãos, nasce o que a gente vai começando a compreender como movimento de reforma protestante. Irmãos, é interessante quando nós observamos tudo isso, porque em 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben, na Alemanha, nasce então Martinho Lutero. Martinho Lutero, eu costumo dizer que Deus trouxe a fome com a vontade de comer. Porque a sociedade já estava indignada com aquela situação, ninguém aguentava mais. E Martinho Lutero, portanto, é esse instrumento nas mãos de Deus para promover a transformação. Então, por isso que eu digo, é a fome com a vontade de comer. Interessante, irmãos, que quando Lutero ele é preparado pelo seu pai e a sua mãe, ele é preparado para fazer direito e para ser um servidor público, tá? Lutero, os pais queriam que ele fizesse direito e fosse um servidor público. Só que certa vez Lutero estava já na sua adolescência e juventude, Lutero estava numa caminhada e ele é acometido por uma tempestade muito forte, ao ponto que aquela tempestade está a ponto de lhe matar. Não tinha como ele sair daquela situação. Então Lutero faz uma promessa para Santa Ana. Lembremos, a reverência a imagens, a mariolatria era uma realidade dentro da igreja. E aí Lutero faz uma promessa a Santa Ana, dizendo que se ele saísse daquela tempestade vivo, ao invés dele ir para um ambiente, estudar direito, se tornar um servidor público como queria seu pai, ele iria para o mosteiro e iria dedicar sua vida totalmente para servir a Deus. Deus liberta Lutero daquela tempestade que ele estava passando. Então Lutero decide entregar a sua vida e entrar para um mosteiro para estudar e se preparar para servir a Deus. O mosteiro, o ambiente acadêmico da época, que inclusive era utilizado para promover educação em vários vilarejos. Lutero ele entra no mosteiro da ordem agostiniana, ou seja, de Agostinho de Hipona. E isso é uma questão teológica, doutrinária. Quando ele entra ali para estudar, o seu pai chama essa experiência de Lutero de tramóia do diabo, Só que aquilo que o pai de Lutero chamou de tramóia do diabo era a providência de Deus, preparando aquele que seria a grande voz da reforma protestante, para servir a Deus, se preparar, estudar e buscar ser um instrumento nas mãos de Deus. O que é que ocorre então? Lutero entra nesse mosteiro, ele é uma pessoa muito dedicada, ele é uma pessoa muito estudiosa, de forma que Lutero assume um papel de importância naquele mosteiro e uma responsabilidade por conduzir as questões financeiras naquele mosteiro. E aí, responsável por fazer compras naquele mosteiro, Lutero é enviado à Basílica de São Pedro, a Roma, justamente onde Paulo escreveu essa carta. Lutero é enviado a Roma para negociar e trazer as compras para o mosteiro. Só que já havia um ensinamento da Igreja Católica Apostólica ali, que mexia com o coração de Lutero, que era a venda de indulgências. E aí, irmão, o que é a venda de indulgência? A venda de indulgência nada mais é do que a oportunidade das pessoas pagarem por aquelas pessoas que já morreram, para que na doutrina do purgatório elas possam ser libertas, elas tenham uma segunda chance e elas sejam libertas. Elas não vão para o inferno, elas vão agora para os céus. Porque o que é que significa a doutrina do purgatório? É que aquela pessoa que morre, que ela não foi tão mal assim, mas ela teve algumas boas obras, ela morre, ela passa por um processo de um lugar chamado limbo, para que o seu pecado ele seja purgado, ele tem uma segunda chance. E aí nessa segunda chance, como é que os seus pecados eles são purgados? É pelas orações
de quem está aqui na terra, pelas intercessões de quem está aqui na terra. Por isso que o dia 2 de novembro é o dia considerado feriado de finados, e por isso que os católicos vão aos túmulos dos mortos, porque em certa maneira eles acreditam que quem morreu tem uma segunda chance de ser purgado dos seus pecados. E o que é que a igreja estava fazendo nesse período? Com o intuito de construir a Basílica de São Pedro em Roma, eles estavam vendendo indulgências, ou seja, você compra uma indulgência e ao invés de você fazer várias orações, se você tiver dinheiro, essa pessoa já é salva rapidamente. Isso era a vida de indulgência. Lutero olhava para a Bíblia, Lutero olhava para essa prática, e Lutero não sabia, no sentido de dizer, não tem fundamento, e aquilo ia incomodando Lutero. E aí, quando em 1510 Lutero chega em Roma, havia uma música que era tocada que dizia que ao ressoar da moeda que caía no gasofilácio, uma alma era liberta do purgatório. Ao ressoar da moeda que caía no gasofilácio, uma alma era liberta do purgatório. Lutero viu aquilo, incomodado com toda aquela situação. Lutero volta para o mosteiro, continua seus estudos. Lutero, inclusive, em 1511 vai ser condecorado como doutor em teologia. Lutero, ele não vai ser da área do direito, mas Lutero vai ser doutor em artes, um curso que na época era muito importante para a época. E aí então Lutero começa a sua luta com Deus, para a gente poder chegar agora nesse texto que nós lemos, do capítulo 1, versículo 16 e versículo 17 de Romanos. Por quê? Irmãos, Lutero acreditava que Deus era um Deus carrasco. Lutero acreditava que Deus é um Deus que estava esperando somente a oportunidade dele pecar para Deus matá-lo. Porque quando você descobria no Evangelho, Lutero só enxergava um Deus irado com o pecado. E de fato Deus é irado com o pecado. Mas Lutero não conseguia enxergar nada além disso. De maneira que Lutero foi aprofundando seus estudos, suas orações. E quem já assistiu o filme de Lutero vai ver que muitas vezes Lutero está com o rosto no chão, orando, pedindo a Deus clemência, pagando as suas penitências pelos seus erros e seus pecados, porque Lutero ainda não tinha sido impactado por Deus pela doutrina da justificação pela fé. Aleluia. Por isso que essa é a grande doutrina da reforma. Porque chega um momento que na sua experiência, Lutero diz, e a minha Bíblia é justamente uma Bíblia que tem comentários de Lutero, Bíblia da Reforma, de estudo. Lutero diz, eu olhava para esse texto e eu não conseguia enxergar nada. Lutero escrevendo, eu olhava para esse texto e eu não conseguia enxergar nada. A justiça de Deus, quando eu conheço o Evangelho, ela me consome, de forma que o homem não pode fazer nada. Então o homem está consumido, o homem não tem solução. E quanto mais o homem conhece esse Deus irado, mais ele comete pecado e mais ele tem que ser punido pelos seus pecados. Mas de repente ele diz que veio como uma mão que aliviou a sua alma. Ele chega nesse versículo 17 e ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, do princípio ao fim, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia! O justo, glória a Deus! Aleluia! Irmãos, obrigado, querido. Lutero é impactado por essa verdade, de tal forma, irmãos, que ele diz, não há nada que o homem possa fazer, não há nada que o homem faça, Deus já fez tudo, Deus já manifestou justiça do início ao fim, irmãos. Nós somos aceitos na presença de Deus, não é porque eu e você somos bons, não é porque há algo de bom em nós, não é porque nós somos capazes de dar alguma coisa para Deus,
não é porque nós compramos Deus por algum real, por algum valor que tenha no nosso bolso, mas é porque Ele já fez tudo por nós e Ele decidiu manifestar justiça em nós. E Lutero começa a estudar, e ele estuda Agostinho. Ele estava no monge agostiniano, no mosteiro agostiniano, e ele lembrou dos ensinamentos de Agostinho, que lá no Salmo 23, às vezes esse texto passa percebido por nós, mas o salmista Davi no Salmo 23 diz: Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me guia pelos caminhos certos por amor do seu nome. Irmãos, nós só somos aceitos na presença de Deus por causa da justiça de Deus. Por isso que a justificação pela fé é a grande doutrina da fé. Aleluia! Isso significa dizer, irmãos, o que é justificação? Justificação é uma declaração forense, é uma palavra jurídica, no qual ela diz o seguinte: você, e aí é só quem crê pela fé, irmãos. A Bíblia, o Evangelho, Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para ser salvo só basta uma coisa: crer. Glória a Deus. Só basta uma coisa: fé. E Lutero entende que quem põe a fé em nós é Deus. Aleluia. Porque ninguém que está morto espiritualmente consegue responder com fé. Porque Paulo vai dizer em Efésios que vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Delitos, um termo jurídico também para dizer que você é condenado ao inferno desde o momento que você nasceu. Quem dizia isso? Você e eu. Quem dizia isso? Davi diz: em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Então desde o momento que nós nascemos, nós estamos condenados espiritualmente ao inferno. Mas por que nós temos vida? Porque Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, Ele decidiu olhar para a terra e declarar que eu e você, a despeito dos nossos pecados, nós fomos justificados. Aleluia! Nós somos justificados, ou seja, nós fomos declarados justos. Paulo diz em Colossenses que Jesus, na cruz do Calvário, rasgou todo escrito de dívida que constava a nosso respeito. Não há nenhuma dívida mais. Não há nenhuma dívida mais. Isso é a justificação pela fé. Irmãos, escute o que eu vou dizer com muita atenção. E isso não deve ser motivo para a gente pecar. Mas saiba de uma coisa: a morte de Jesus na cruz foi suficiente para pagar o pecado de ontem, o pecado de hoje e o pecado de amanhã. Porque o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Nós somos justificados. Satanás olha para nós e tem um ódio danado. Por isso que Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem neste mundo, nem no porvir. Não há nenhuma condenação, irmãos. Eu e você somos livres. É isso que Lutero entende. Lutero diz: glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque vencemos o pecado não pode mais nos consumir, não pode mais nos destruir. E aí, irmãos, ciente dessa situação, eu costumo dizer que parece que Lutero era paraibano. Eu sou paraibano pelo sotaque, vocês estão vendo? Por que eu digo isso? Porque pensa num cabra macho. Glória a Deus. Irmãos, para organizar uma reforma dessa maneira, e eu vou até melhor mesmo. Para organizar uma reforma dessa maneira, não podia ser covarde, não, porque Deus não conta com covarde, não. É verdade, glória a Deus. Deus conta com homens e mulheres de Deus ousados, que confiam na sua palavra. Glória a Deus. Olha o que acontece, irmãos. Quem era o responsável pela vida de indulgências à época e que estava promovendo toda essa doutrina? Era um bispo chamado John Tetzel.
Esse bispo é interessante porque esse bispo vai ser enviado para uma cidade chamada Jüterbog, que fica ao lado da cidade de Wittenberg, que é onde Lutero está. Rapaz, os caras parece que é brincadeira, né? É como se fosse Águas Lindas e Cocalzinho é mais próximo aqui, eu não sei qual é mais próximo, Cocalzinho, né? É mais ou menos isso. Aí Lutero está aqui em Wittenberg pregando, ensinando a palavra, e ele começa a ouvir que na cidade de Jüterbog estão lá dizendo: ao ressoar de uma moeda que cai no gasofilácio, na compra da indulgência, uma alma é liberta do purgatório. Aí Lutero se revolta com isso, e o que é que Lutero faz? Ele escreve o que é conhecido 95 teses. Ele vai no principal castelo da cidade de Wittenberg, que é onde ele está. Ele fixa lá, e essas são as imagens que tem na internet. Pega e fixa 95 teses na capela de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. E ali nós temos o início da Reforma Protestante. Aleluia. Irmãos, resta falar que Lutero não queria dividir a igreja. O próprio nome já diz: Lutero queria reformar a igreja. Mas do jeito que estava, não tinha como permanecer. E aí, irmãos, dessas 95 teses que Lutero fixa na capela de Wittenberg, condenando, a maioria dessas teses é condenando a venda de indulgências, mostrando que ela não tem nenhum fundamento bíblico. Dessa e dos demais livros que Lutero tinha escrito, artigos e tratados, começa a surgir aquilo que é conhecido como os 5 solas da Reforma Protestante. Solas é uma expressão em latim que significa somente. Então o que é que acontece? Lutero estabelece 5 doutrinas básicas, não somente ele, mas todos os reformadores da sua época, para combater as principais doutrinas católicas do papado, da salvação na Igreja Católica como Igreja Universal, contra a venda de indulgências, contra reverências e contra a adoração a imagens, e contra a forma de viver. E aí, irmãos, vocês sabem que todos esses movimentos, eles têm perseguição. Basta alguém ser guiado pela verdade, que a massa começa a perseguir ao ponto de tentar calá-los. O sistema corrupto não tem só no Brasil, não, irmãos. Tinha lá na Europa. Tentaram calar Lutero. E aí eles começam a chamar Lutero, depois que ele faz isso, porque inclusive a reforma ela começa no movimento educacional. Lutero era doutor em teologia e doutor em artes. E Lutero chama as pessoas para discutir. Lutero não quer brigar. Lutero quer dialogar, mostrando para elas que aquelas doutrinas estão erradas, que a venda de indulgência está errada. Só que a partir daquele movimento, Lutero passa a ser perseguido. E aí eles vão chamar Lutero para 3 dietas. Dieta é uma assembleia, como era chamado lá na Alemanha. Então Lutero é chamado para uma assembleia, uma dieta, a dieta de Heidelberg. E as pessoas levam Lutero para tentar impor medo em Lutero, para fazer Lutero desistir. Só que aquela assembleia de Heidelberg foi pior para os opositores, porque naquela assembleia se junta a Lutero um grande teólogo chamado Martin Bucer, que é justamente hoje o nome de um seminário que nós temos lá em São Paulo, que o pastor Franklin Ferreira é diretor dele. Então Martin Bucer da Escócia e John Knox também, eles se juntam com Lutero e o movimento vai avançando. Deus vai levantando homens para ajudar Lutero.
Aí, de repente, chega um professor de grego, lá em Wittenberg, onde Lutero está para dar aula de grego, no mosteiro. Esse professor se chama Filipe Melanchthon, é outro grande reformador da primeira geração de reformadores. E assim, irmãos, o movimento vai aumentando. Lutero é chamado para a dieta, para a Assembleia de Augsburg. E as pessoas tentam fazer Lutero voltar atrás. Lutero diz: me prove na Bíblia que eu estou errado. Me prove na Bíblia que eu estou errado, que eu volto atrás. E por último, Lutero é chamado para a dieta de Worms. Essa é aquela assembleia que Lutero vai estar de frente com toda a liderança da igreja na época, inclusive John Texel estará por lá. E Lutero, na dieta de Worms, Lutero, as pessoas perguntam: Lutero, você se arrepende do que você fez? E aí é interessante, porque quando Lutero chega para uma assembleia, se você olhar em filmes também vai descrever isso. Lutero não escreveu só as 95 teses. Lutero escreveu livros para combater as doutrinas erradas, e Lutero escreveu livros para falar do seu jeito comum de viver. O livro que ele escreveu para falar do seu jeito comum de viver, ele disse: esse livro aqui eu posso até me arrepender de ter escrito, porque algumas verdades têm que ser ditas, né? Lutero não era santo, né? E quando eu falo isso, Lutero era bravo igual o paraibano. Lutero dava altos gritos, meu amigo, e às vezes alguns palavrões. Bebia a cerveja dele, ele é da Alemanha, é natural lá na Alemanha, igual o café pra gente aqui. Né? Bebia a cerveja dele lá na Alemanha. E no livro está escrito isso. Inclusive eu até postei nessa semana um texto em que Lutero diz: enquanto eu dormia e bebia a cerveja de Wittenberg, Deus fazia a obra. Eu não fiz nada, Deus fez tudo. Eu não fiz nada, o Evangelho fez tudo. Porque tanto para Lutero como para Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon na Inglaterra, o Evangelho é como um leão numa jaula, um leão sedento. Ele diz assim: abra a jaula, porque se você soltar um leão com fome aqui no nosso meio, o primeiro a ser comido sou eu. Sou mais cheinho, mais fortinho. Então Lutero dizia o seguinte, e Charles Spurgeon também: o Evangelho é assim. Pregue o Evangelho, pregue a palavra e deixe que ela faz a obra. Pregue. Quer ser uma igreja reformada aqui em Águas Lindas, no sentido de estar na palavra de Deus fixada a nossa origem? Pregue o Evangelho. Você não precisa de elementos para misturar com o Evangelho, não. Pregue o Evangelho e deixe que o Evangelho faz a obra. Era isso que o Lutero estava dizendo. A reforma não foi minha, porque enquanto eu estava dormindo ou bebendo, a cerveja dele igual o nosso café, é igual a gente. Quando eu estava bebendo meu café, o Evangelho estava fazendo tudo. E aí, irmãos, eu vou caminhar para o final, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Tem umas 3 horas? É até as 8? Amém, glória. Cuidado que isso é perigoso para o pastor. Você. E aí, irmãos, esses ensinos, Lutero chega naquela dieta de Worms. Lutero já chega com a bula papal. A bula era um documento, um decreto do Papa que já estava excomungando Lutero. Então Lutero não tinha outra coisa a fazer a não ser excomungado. Ainda que ele se arrependesse e voltasse atrás, já havia uma bula com o nome Ex Surge Domini, que estava justamente dizendo isso. Ele está excomungado pela igreja, porque, em outras palavras, o movimento e o mal que ele fez não
temos como tolerar. E aí quando Lutero chega nessa assembleia que perguntam a ele, Lutero diz: me prove. Olha as falas de Lutero, porque as pessoas costumam acusar os cristãos de serem não intelectuais, não racionais. Lutero diz: me prove pela ciência, pela razão, pelas escrituras, que eu estou errado e eu volto atrás, eu me retrato. Caso contrário, a razão diz que não é são e contra a própria razão. Caso ao contrário, eu não me retratarei. E aí ele diz: Deus me ajude. Amém. Essa é a fala de Lutero. E ali, irmãos, está encerrado. Começa de maneira mais forte o movimento de reforma. Por quê? Começou na fixação das 95 teses na capela de Wittenberg. Termina da dieta de Worms. Quando Lutero sai dali, Lutero já sai condenado pela igreja à excomunhão. E já havia um plano para matarem a vida, tirarem a vida de Lutero. Se não fosse naquele contexto político, a oposição que Deus levantou para proteger a vida de Lutero. Por isso, irmãos, que a reforma protestante não é apenas um movimento religioso. Sabe por quê? Porque Lutero só conseguiu ter êxito na reforma protestante, primeiramente pela mão divina, e segundo, porque Deus usou os políticos da época, 17 reis, para apoiar Lutero no movimento de reforma. Glória a Deus. Deus usou o movimento revolucionário da burguesia da época, que eram os empresários que investiram valor para poder ajudar Lutero, inclusive na construção da prensa, a imprimir a Bíblia depois que ela estava sendo traduzida do latim para o alemão. Deus usou os comerciantes da época para fortalecer o movimento de reforma. A reforma, irmãos, não foi apenas um movimento religioso, um movimento econômico em que a realidade da Europa deixava a agricultura e agora passava para a comercialização, mercantilismo. A reforma também foi um movimento social, porque as pessoas nasciam pobres e eram destinadas a morrerem pobres, mas por causa da reforma elas foram alfabetizadas, elas tiveram educação, elas agora podiam trabalhar, podiam comercializar e ascender na classe social e trazer dignidade para a sua família. Maravilha! A reforma protestante foi um movimento de política também, porque havia um absolutismo da igreja. Com o movimento de reforma, países começam a se declarar protestantes. A Holanda, a Inglaterra, a Irlanda do Norte, e agora nós temos países fortes que podem fazer resistência. A Espanha, a França, a Portugal, que eram naquele período declaradamente católicos. A reforma protestante, irmãos, também foi um movimento geográfico, porque a partir da reforma protestante começaram a se descobrir novas terras, um novo mundo, as Índias Ocidentais, os Estados Unidos da América, que lá na frente vai ser colonizado por protestantes puritanos, vindo da Inglaterra para eles. E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é balela a história que diz que quem descobriu o Brasil foi Portugal. Há documentos na navegação marítima que aponta que os franceses chegaram aqui primeiro. Inclusive, em 1610, o primeiro a enviar evangélico para o Brasil se chamou João Calvino, teólogo da segunda geração de reformadores na Suíça. Lutero morre em 1546 e o movimento de reforma continua com Philippe Melanchthon, aquele professor de grego que chegou na Alemanha. E a reforma que impacta a Alemanha, impacta os Países Baixos na Europa, a Holanda, a Suíça com Ulrich Zwingli e depois com João Calvino. E aí, irmão, ninguém segura mais, chega até nós hoje, 506 anos depois
comemorando o movimento de reforma. Glória a Deus, aleluia. E agora eu vou começar a pregar. Glória a Deus. Agora eu vou começar a pregar e eu prometo ser bastante objetivo. De tudo isso, surgiram então 5 doutrinas, os 5 solas que nós falamos. Sola Escritura. Lutero vai dizer somente a Bíblia. Somente a Bíblia é a palavra de Deus e a gente só precisa da Bíblia e nada mais. Aleluia. Em 1 Coríntios, ou em 1 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo, ele escreve: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para a correção, para a educação na justiça, para o aperfeiçoamento, para toda boa obra. A expressão que Lutero vai utilizar no período da reforma é justamente essa, uma expressão em latim: tota scriptura, ou seja, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela que é inspirada por Deus. Aleluia. A igreja não olhava para a tradição. Eu não falei isso no início. Lutero está dizendo: eu não preciso da tradição em primeiro lugar, eu não preciso do magistério em primeiro lugar. Eles têm sua importância, a tradição tem sua importância, mas na hora de definir a nossa conduta, o que deve definir a nossa conduta é a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus é inspirada. Aleluia. Bispo não é inspirado, pastor não é inspirado, não há ninguém que seja inspirado, o Papa não é inspirado, mas a palavra é. Glória a Deus. Aleluia. Então Lutero ele trabalha isso, sola Escritura. Depois ele diz solus Christus, ou seja, a salvação não está na igreja, no prédio, nas 4 paredes. A salvação não está no Papa, a salvação não está no padre, a salvação não está no pastor, a salvação não está em Maria, não está em Pedro, não está em Paulo. A salvação está única e exclusivamente em Jesus Cristo, somente Ele, somente Cristo. Aleluia. E aí ele usa como fundamento, e nós temos isso na palavra, Atos 4,12: não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo, homem. Só Jesus. Só Jesus. Irmãos, havia a doutrina em que, e há ainda hoje, que o Papa é o Supremo Pontífice. Ele é aquele que, pontífice é ponte, é aquele que faz a ponte entre Deus e os homens. Lutero está dizendo: o único que é a suprema ponte é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele é o único, não tem ninguém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Lutero olha para aquela situação juntamente com os reformadores. Sola Escritura, solos Christus, sola fide. Aleluia. Irmãos, somente a fé. Sola o quê? Fide. Somente a fé. Somente a fé. O justo viverá pela fé. O autor de Hebreus diz: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Irmãos, você não precisa de mais nada. Você não precisa pagar. Isso aqui é importante a gente frisar isso, irmãos, porque nós somos tentados a querer sermos participantes da obra de salvação de alguma forma. Não é só você não, eu também, todos nós somos. Já reparou que você não consegue, tem gente, na maioria das pessoas são assim, não consegue receber nada de graça? Eu fico sem jeito de receber presente, elogio, eu fico dizendo: meu Deus, o que é que eu fiz para a pessoa me presentear, né?
Naquela época vendia-se inclusive pedaços de madeira dizendo que era da cruz de Cristo. E não tinha a doutrina do gasofilácio lá da moeda que caía. Lutero diz, olha, é pela fé. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, verdadeiramente és salvo. É fé, irmãos. Você não vai comprar Deus. Não há dinheiro no mundo que compra a salvação. É pela fé. Outro sola é o sola gratia, que é somente a graça, é pela graça, é imerecido. Efésios capítulo 2, versículo 10. A salvação, isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ei, irmão, todos nós aqui fomos salvos do mesmo jeito, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, pela graça, mediante a fé. Ninguém é melhor que ninguém. Chegar no céu, irmão, ninguém comprou mais. Não tem como. É graça. Graça é presente. Graça é presente. E por último, irmãos, o quinto sola, nós temos o soli Deo glória. Somente a Deus a glória. Aleluia. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Isaías 43 diz: os quais eu os criei e os formei para a minha glória. Irmão querido, irmã querida, você e eu fomos criados para a glória de Deus. Aleluia. De forma que tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Esse sol que deu glória, ele é no final da reforma da primeira geração, e invade a segunda geração de reformadores na Suíça com João Calvino e Guilherme de Farre. Esse sola, os reformadores trataram de um termo chamado corandel, que é na face de Deus, face a face com Deus. Isso significa dizer, irmãos, que primeiro, eu não tenho que dar glória nem honra a anjo, a imagem, a figura humana nenhuma. Glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Aleluia. E segundo, tudo que eu faço, eu tenho que fazer na convicção que eu estou face a face com Deus. É uma vida até o referente. Então amanhã, quando você for trabalhar, você trabalhe para a glória de Deus. Aleluia. Quando você estiver com o seu cônjuge, para a glória de Deus. Quando você estiver no lazer, para a glória de Deus. Irmão, eu sou sofredor, eu torço pelo Vasco, eu torço para a glória de Deus. Irmãos, eu como cuscuz para a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, só lhe deu glória. A sua vida tem sido para a glória de quem? Irmãos, todas essas verdades que eu acabei de dizer para vocês são verdades que nós precisamos trazer à tona nesse momento. Porque Lutero, ele vai dizer, depois que ele experimentou tudo isso, ele vai dizer: então achei-me recém-nascido e no paraíso, quando ele descobre essas doutrinas. Todas as escrituras tinham para mim outro aspecto. Prescrutá-las para ver tudo quanto ensinava sobre a justiça de Deus. O que é que eu quero dizer, irmãos, para todos nós? Aleluia. Nós precisamos ser uma igreja reformada. Aleluia. Em pleno século XXI. Em nossa contemporaneidade. Há uma máxima: Ecclesia sempre reformanda. Eclesia reformada sempre reformanda. Igreja reformada sempre
reformando. Aleluia. Nós não precisamos de uma nova reforma. Escute isso, irmãos. Nós não precisamos de uma nova reforma. Nós precisamos voltar à reforma. É verdade. Fiquemos de pé. Obrigado, Jesus. Eu quero orar com os irmãos. Eu quero convidar vocês a dizer: Senhor, trabalha na minha vida, Deus. Me faz me apaixonar por essas doutrinas, conhecer mais a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra seja o manual de fé